Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Isa, eu tenho 26 anos e eu sou doutoranda em Engenharia de Produção pela Unesp. E nesse vídeo eu resolvi contar um pouquinho pra vocês da minha história, desde quando eu comecei, o que eu decidi ao longo do caminho da minha vida e como eu vim parar no doutorado, então eu espero que vocês gostem. Bom, começando do começo, eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de estudar. Então desde o ensino médio eu gostava muito de estudar, eu ia muito bem nas provas em geral. E eu me considerava uma pessoa de exatas, né? Então eu procurava ali as engenharias para eu entender o que eu queria fazer e tudo mais. Apesar de eu ter o pai e mãe professores de educação física, então eu também gostava muito de esportes. Eu lembro que eu cheguei a considerar fazer educação física, mas na época não fazia tanto sentido para mim assim. E eu resolvi fazer engenharia de produção. Eu acho que ninguém quando entra na faculdade tem exata certeza ali do que vai fazer, né, durante o curso, o que aquilo representa. E pra mim não foi muito diferente. Eu entrei em engenharia de produção porque eu lembro que eu tinha visto que é a engenharia que mais mexia com o ser humano, assim, né? Eu gostava de me relacionar com as pessoas, de contato com as pessoas, então é a que mais me atraiu porque me prometia isso, né? Lidar com os trabalhadores, enfim, e tudo mais. Mas quando eu comecei a cursar ali engenharia de produção, eu comecei a entender o que era de fato, a parte de otimização de processos, melhoria do produto, melhoria da qualidade do serviço, enfim, tudo mais. Eu gostava muito do que eu estava aprendendo, só que eu não me via fazendo aquilo profissionalmente, né? Então me incomodava pensar a ideia de eu ter que trabalhar em uma fábrica, em uma indústria, ali no chão de fábrica, lidando com o processo produtivo, era uma coisa que não me agradava nem um pouco. E eu comecei a procurar outras áreas ali dentro da engenharia de produção para tentar me entender e me descobrir ali. Nesse processo, eu sempre gostei muito de ensinar, né? Então, os meus amigos, a gente se juntava ali de madrugada e eu passava explicando para eles, isso me ajudava muito. E aí eu resolvi entrar num grupo logo no meu primeiro ano que chama PET, que é Programa de Educação Tutorial, só que ele não tinha de engenharia de produção, então eu entrei no PET de Física. E foi uma experiência muito legal, eu fiquei no PET por uns 3 anos, né, desde o fim de 2017, que foi o fim do meu primeiro ano da faculdade, até o começo de 2020, ali meio de 2020. E foi uma experiência incrível. Dentro do PET eu conheci várias coisas diferentes, né, relacionadas à física, mas ele era um programa que juntava pesquisa, ensino e extensão. Então eu fui para todas as áreas ali dentro da faculdade, né. Eu tive a oportunidade de dar aula de matemática para uma pessoa com deficiência visual. A gente ia nas escolas, né, apresentar as profissões para os alunos, tinha experimentos físicos, né, também na parte de astronomia, que eu achava mais legal. Então foi um período muito divertido, assim, e que eu consegui desenvolver outras habilidades além da sala de aula, que eu acho que foi o mais importante pra mim, assim, participar de muitas atividades extracurriculares ali, que me agregaram muito, assim, experiências pra vida, assim mesmo. E enquanto eu tava no PET, eu também sempre fui uma pessoa muito entrona, assim, né, de querer participar, de querer liderar ali e tudo mais. E uma das meninas da minha sala recebeu um convite de uma professora para fazer um PIC. PIC é Programa de Iniciação Científica, se não me engano. Que é sem bolsa, mas para fazer uma iniciação científica, ele começar a trabalhar com pesquisa. E ela aceitou e chamou meu amigo Alexandre para participar com ela, que era em dupla. E aí eu já fui falar com ela, falei, olha, se você vê outra oportunidade dessa, eu quero fazer e tudo mais. E aconteceu que essa menina, não lembro por qual motivo, ela não conseguiu, não sei se ela conseguiu alguma bolsa, mas ela desistiu de participar desse projeto e eu entrei no lugar dela, né, porque eu já tinha me oferecido, e fui fazer essa pesquisa com meu amigo ali na engenharia de produção. Daí, sem bolsa, eu continuei no PET, mas começar a entender ali na área de engenharia de produção. E eu lembro que esse PIC ele foi na parte de logística, que é uma parte que eu gosto até hoje, assim, a minha principal, vamos dizer, né? Mas era a parte de logística urbana, então a gente estudava os ruídos de tráfego, assim, saúde de tráfego, umas coisas que eu não me lembro muito, assim, mas que foi bem legal na época, assim, a gente fez em conjunto e eu lembro de ter gostado bastante. Aí essa professora que me orientava no PIC, ela participava de um grupo de pesquisa com outros professores e outros projetos, que às vezes a gente tinha reuniões, né, pra conhecer o projeto do outro e tudo mais. E nessas reuniões eu tive contato com a professora Márcia,
que no fim foi ser a minha orientadora de tudo, né, de TCC, de mestrado, enfim, que eu admiro e amo muito. E ela apresentou pra gente ali no grupo de pesquisa a logística humanitária, que é a parte que usa, né, essas ferramentas logísticas que a gente aprende na engenharia de produção para fazer a gestão de desastres, né? Então, na época a gente não tinha tanta visualização, a gente pensava nos desastres como o que aconteceu no Haiti, o que aconteceu no Japão, era esse exemplo que era utilizado ali. E eu me encantei, porque eu sempre tive muito isso de querer ajudar muitas pessoas e fazer uma coisa que eu gosto com um propósito maior, assim, eu acho que foi o que me encantou. Eu falei, cara, é isso mesmo que eu quero fazer, eu quero usar tudo isso que eu tô aprendendo aqui pra conseguir ajudar as pessoas. E aí eu já fui falar com a minha orientadora na época lá do PIC, falei assim, olha, tá acabando aqui o nosso projeto, se a professora Márcia tiver alguma oportunidade, eu queria trabalhar com ela, se você puder me indicar e tudo mais. E ela fez essa ponte ali no fim de 2019, né, quando acabou meu projeto dessa parte de logística urbana, ela me indicou para a professora e a professora me convidou para participar de um PIBIC, que é a mesma coisa, né, um programa de iniciação científica, só que com bolsa. Então aí eu tive que sair do PET, que eu era bolsista, né, não podia acumular, para ir fazer esse PIBIC com ela. Eu fiquei muito feliz, na época a gente desenvolveu um projeto sobre segurança alimentar e tudo mais pra gente começar a fazer. Tivemos uma primeira reunião para nos conhecer, assim, pessoalmente, né? Ela me conhecia, no caso, porque eu já sabia quem era ela. E aí deu a pandemia, né? A nossa reunião foi ali em fevereiro de 2020 e a pandemia começou. E aí, não sei, assim, a gente teve que recalcular a rota total, porque foi um desastre, né? A pandemia da Covid-19, ela foi considerada um desastre humanitário. E por mais horrível que tenha sido, assim, a gente viu como uma oportunidade de usar os nossos conhecimentos para pesquisar sobre, né? Então a gente mudou o meu PIBIC para Covid, então ele foi da análise de resposta do Brasil, especificamente da cidade de Maringá, que é onde eu moro, de acordo com os decretos mundiais. Então quando saiu um decreto lá da OMS, quanto tempo que Maringá conseguia fazer isso funcionar, né? Tanto das máscaras, quanto do isolamento e tudo mais. Só que nisso eu voltei pra minha cidade natal, né? Fiquei morando lá durante os anos de 2020, 2021 e eu fiz esse projeto com a professora 100% à distância. A gente fazia reunião no Meet de vez em quando, assim, a gente não entendia ainda muito como era. As aulas da minha faculdade na época, elas ficaram paradas por 6 meses, então era pra ter voltado em março, foi voltar só no meio do ano, o primeiro semestre, né? Tanto que só agora que eles regularizaram o calendário depois disso. E eu fui puxando disciplina, porque não tinha nada pra eu fazer em casa e tudo mais. E quando foi voltar às aulas em 2022, eu não tinha mais matéria pra fazer, porque eu tinha puxado tudo na pandemia e eu tava no 5º ano, né? Então eu não tinha mais nada pra fazer, eu consegui um trabalho, que foi onde eu fiz o meu estágio, e logo eles me contrataram como CLT, porque eu já tinha essa disponibilidade de horários, que foi numa agência de marketing digital, especificamente SEO, que cuida do ranqueamento das páginas no Google, e lá eu fazia gestão de projetos e de pessoas, né? Então cada equipe tinha um engenheiro de produção que organizava, tipo, divisão de tempo, de dedicação para cada projeto daquela equipe, fazia relatório para os clientes, fazia reunião com os clientes. E eu não odiei, assim, eu achei que foi uma experiência bem legal, melhor do que eu imaginava aquilo do chão de fábrica, que eu não queria fazer de jeito nenhum, mas foi interessante, mas realmente não era muito o que eu queria ali, sabe? E aí nisso, né, tem o mestrado na minha própria faculdade, que a minha professora já foi me incentivando e tudo mais, e eu fui fazer o meu TCC com ela. No TCC, aí sim eu fiz nessa parte de segurança alimentar, que era o projeto que a gente tinha pensado inicialmente para o meu PIBIC. Foi bem legal, a gente fez junto ali durante o primeiro semestre de 2022. Eu apresentei no meio de 2022 e me formei. Só que eu não poderia começar o mestrado no meio do ano por conta dessa agenda que estava uma confusão, não batia, enfim. Continuei trabalhando e eu tive que começar o mestrado no início de 2023. Nisso eu montei um projeto e fui aceita, né, na UEM, no mestrado com orientação da minha professora Márcia ainda, porque era na área de logística humanitária, né, que ela é a principal referência ali na faculdade sobre isso.
E voltamos para falar sobre Covid, nesse caso, sobre a cadeia de suprimentos, né? Então, a gente percebeu que teve uma ruptura nessa cadeia de suprimentos de equipamentos de proteção individual, tipo máscaras, hospitalares, assim, no geral. E aí, o objetivo do meu mestrado, ele foi entender o que faltou, por que faltou e como fazer para não faltar mais numa próxima situação de crise, assim, basicamente era essa a ideia. E assim que eu entrei no mestrado, eu também já solicitei a bolsa, né, para dedicação exclusiva, e graças a Deus eu consegui. Então eu fiquei os 2 anos de mestrado com dedicação exclusiva. Eu ia para o laboratório da UEM, fazia minhas pesquisas e saí, né, do meu trabalho anterior. E foi um período incrível para mim, assim, eu aprendi muito e poder fazer esse mestrado sem precisar ter um outro trabalho, eu acho que enriqueceu muito a minha pesquisa, que eu consegui me entender como pesquisadora. Apesar de eu sentir que nessa época eu ainda era muito dependente da minha professora, ela é ótima, eu amo ela, só que eu sentia que a minha relação era de aguardar a validação dela e tudo mais, então, como ela tinha outros orientandos, às vezes me travavam um pouquinho assim, sabe? Mas eu acho que eu consegui fazer um bom trabalho, tive ótimas experiências, fui para vários eventos, fui para 2 ENEGEPs, que é o Encontro Nacional de Engenharia de Produção, apresentei nos 2, fui para outros eventos relacionados à engenharia de produção, sempre foi muito divertido, fiz muitos amigos lá no mestrado que levo aí pra vida, sabe? Foi realmente uma experiência incrível e daí eu entendi que é isso que eu quero pra minha vida mesmo, que eu sou uma pesquisadora, quero me profissionalizar ainda mais sendo pesquisadora e professora também. Dentro do mestrado a gente teve uma disciplina que é estágio em docência, que a gente teve que dar aula para graduação em alguns momentos, né? E eu dei aula em introdução à engenharia de produção, fiz algumas dinâmicas com o pessoal, inclusive dei aula para alguns amigos, foi uma experiência bem engraçada, mas me encontrei e fiquei muito feliz, assim, e já comecei a planejar a minha ida para o doutorado. Só que aí que começou a entrar as grandes ansiedades na minha vida. Eu acho que todo mundo ali, quando vai se formar, tem essa ansiedade, né, de aonde eu vou trabalhar, para onde eu vou, não sei como vai ser o meu futuro. E quando eu me formei, não foi assim, porque eu já sabia que eu queria fazer o mestrado e já sabia que eu queria fazer o mestrado sobre a orientação da minha professora na minha faculdade aqui mesmo. Só que eu acho que essa coisa de formatura foi acontecer para mim no término do mestrado, porque não tem doutorado em engenharia de produção na UEM, que é onde eu estudei e fiz o mestrado, então eu não sabia o que fazer. Eu sabia que eu queria fazer esse doutorado, mas eu não sabia para onde ir, não sabia como ia ser meu futuro, e isso me causou uma ansiedade muito grande. Graças a Deus foi nessa época que eu comecei a fazer terapia, faço terapia até hoje, acho que me ajudou muito, mas eu sofri muito porque é uma área muito específica dentro da engenharia de produção, são poucos pesquisadores ainda que trabalham com logística humanitária, né? Ela é recente, é um trabalho recente, ela nasceu ali por 2010, vamos dizer, e eu não sabia para onde ir, assim, sabe? Os grandes pesquisadores de logística humanitária, eles estavam em São Paulo e no Rio, que foram 2 cidades, assim, que eu nunca na vida tive vontade de morar, assim, eu tenho pavor de São Paulo. Eu vou pra lá, só ando de Uber, tenho medo, sei lá, eu ia ficar presa dentro de casa, eu tinha certeza. E só que era importante pra mim eu ter um orientador bom, né, assim, um orientador renomado, mas não por ser renomado, mas por ser bom na área e enfim. E eu não sabia muito, eu tava com medo, não queria ir pra essas 2 cidades. Tinha uma outra opção de fazer em Florianópolis, que é muito bom em engenharia de produção também, mas não tem área de logística humanitária. Só que é muito longe também, aí eu comecei a sofrer com isso, sabe? Tipo, não queria me mudar pra longe, ia estar, tipo, a 15 horas da minha família, isso nunca me aconteceu. E eu, gente, eu chorava, eu sofria, e eu não sabia o que fazer. E eu orava muito pra Deus, sabe? Pra eu entender o que era melhor pra mim, pra eu encarar. E eu fazia listinhas de prós e contras, e todas as cidades eram ruins, e eu amo morar aqui. Então, eu sofri muito, assim, e pensei muito. E aí eu decidi que eu queria trabalhar com uma professora do Rio de Janeiro, que é super renomada na área, é uma referência, assim, admiro muito ela, que é a Adriana. E eu tava num evento nacional de engenharia de produção em Porto Alegre, e eu falei, vou contatar a Adriana, vou conversar com ela, né, me apresentar. Fiz isso, ela foi super
receptiva, falou assim, você tem alguma ideia de projeto? Me manda por e-mail e tal, me passou o e-mail dela. Nesse mesmo dia, eu fui falar com a minha orientadora e contar pra ela que eu tive essa interação e tudo mais, e ela falou assim, Isa, acabei de participar de uma banca de um doutorado de logística humanitária com o professor Brito, que também é um professor super renomado na área, e é na Unesp de Bauru, que é, tipo, menos de 2 horas da minha cidade e tal. E eu falei, mas como assim, né? Ela explicou que ele contou que ele faz orientação à distância, que essa menina, ela morava em Marília e ele mora em São José dos Campos e é tudo online e tudo mais. E me passou o contato dele. Lá da viagem, eu já mandei um e-mail pra ele, falei, olha, eu sou orientando da Márcia, ela me indicou, queria saber se a gente pode marcar uma conversa, tem interesse e tal. No mesmo dia ele já me respondeu. Chegando em casa, a gente fez um meet, a professora Márcia entrou no meet com a gente pra me apresentar, me deu uma super carta de recomendação, assim, vendeu meu peixe melhor que eu mesma. E o professor demonstrou interesse em trabalhar comigo, né? Falou pra eu mandar um projeto pra ele e tudo mais, pra participar do processo seletivo. E foi tudo muito rápido, assim, eu acho que eu sofri por muitos meses e isso aconteceu, sei lá, em dias. Eu já tava montando o projeto, já tava me inscrevendo no processo de seleção e no fim eu só me inscrevi nesse, que eu falei, não, eu quero esse mesmo, se não der certo eu vou tentar de novo ano que vem, mas eu não quero ir pra outro lugar. E graças a Deus deu certo. Fui aprovada no doutorado, inclusive em primeiro lugar. Nossa, eu não esperava por isso nunca, assim. Sobre a orientação do professor Brito, que tá sendo incrível pra mim também. Ele é muito engraçado e ele é super experiente na área, assim. E uma das primeiras coisas que ele me falou foi: você precisa trabalhar com aquilo que você tá apaixonada. Porque se tão apaixonada já vai ser difícil, imagina se você trabalhar com o que você não gosta. E ele me deu uma super liberdade para eu escolher para qual área da logística humanitária eu queria ir, assim, e eu só lembro que eu falava, chega de Covid pra mim, cansei, de verdade, assim, foram muitos anos trabalhando com Covid. E ele falou, não, beleza, o que você gostar. E eu falei, olha, professor, eu quero trabalhar com doações. A gente sempre viu muitos problemas em doações indesejadas, as pessoas doam errado, não tem onde guardar, não tem como transportar. E aí acabou acontecendo o desastre no Rio Grande do Sul, em que o meu professor foi atuar de forma presencial e ele falou, cara, chegava caminhão, você não sabia de onde vinha, não sabia o que tinha dentro, não sabia onde descarregar. E eu falei, é esse tipo de problema que eu quero resolver. E ele topou essa comigo e me aprovou no doutorado. Isso tudo foi no final de 2024, então eu defendi o meu mestrado em dezembro de 2024 e fui aprovada ali mesmo, em dezembro de 2024, no doutorado, que começou em março de 2025. E ele é 100% online até então. Eu já conheci meu professor pessoalmente, em alguns eventos que a gente se encontra, assim, mas a orientação e o doutorado em si, ele é todo online. Eu continuo morando na minha cidade, que era o que eu queria, assim, tô realmente muito feliz. No começo de 2025, conheci a outra orientanda dele, que foi a que a minha professora participou da qualificação, e ela virou uma parceira também. Já comecei ajudando nos projetos dela, ela já ajuda nos meus projetos. A gente tem reuniões semanais nossas com o professor, então não é uma coisa assim que a gente faz muito sem planejamento, tem encontro toda semana, ele é bem presente, mas agora eu sinto uma confiança que eu não sentia no mestrado. Eu acho que conforme eu vou aprendendo, eu vou tendo mais essa confiança de que eu já sou uma pesquisadora. É óbvio que ele tem muito a agregar, né, aos meus projetos, mas é meu. Eu tenho que fazer sozinha e eu tenho que mostrar, e as ideias têm que ser minhas. E eu não posso esperar o meu professor para isso, que eu acho que eu fazia um pouco no mestrado. Então agora eu tô super confiante, faço as ideias, crio os projetos, conto para ele na reunião, ele dá o feedback ali, eu vou de novo. E tá sendo muito bom. Uma dificuldade que eu passei, né, na Introdução Flores foi que eu achei que ia ser igual ao mestrado, em que eu fui aprovada e eu já ia conseguir a bolsa. Não foi dessa forma. Não tinha vagas de bolsista para quando eu entrei, porque todas as bolsas estavam preenchidas e ninguém se formou ali, né? Ninguém defendeu o doutorado. Então eu fiquei vários meses sem bolsa, vários mesmo. Sorte que eu tinha guardado um pouco de dinheiro, que os meus pais me ajudam sempre. Mas aí apareceu uma oportunidade que eu não sabia
que existia, que é de ser facilitadora da Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. É vinculado à Unesp, então a Unesp meio que conseguiu a bolsa para mim. Não é uma bolsa de dedicação exclusiva ao doutorado, então eu tenho que fazer outras tarefas além do doutorado. Nesse caso, esse foi o meu primeiro semestre, começou só em agosto a bolsa. Olha, eu passei no doutorado em março, fui começar a receber a bolsa em agosto, que basicamente eu tenho que ajudar em algumas orientações de alunos ou em disciplinas ou em projetos. Nesse primeiro semestre eu fiquei como orientadora de uma disciplina que chama Projeto Integrador, em que eles têm que fazer um estudo de caso em alguma empresa e eu fico à disposição ali para orientar esse estudo de caso. Eu fiquei com 5 grupos de mais ou menos 8 pessoas e foi divertido, assim, foi importante. Eu acho que é uma maneira importante de eu desenvolver essa outra habilidade que eu quero para o meu futuro, que é dar aula, que é ser professora. E também me permite continuar onde eu tô, porque é uma bolsa que não exige que eu faça nenhum tipo de atividade presencial, né, na Unesp. Eu tive a oportunidade de conhecer o meu campus pela primeira vez no mês passado. Acho que eu mostrei no vídeo pra vocês, que foi quando eu fui num evento lá apresentar, mas eu não tinha ido nem pra fazer o processo seletivo, nem nada. Eu acho que o fato do meu professor orientador, ele também ser de outra unidade da Unesp, facilita pra mim, porque aí ele não exige a minha presença física realmente em nada. Tem 1 ou 2 eventos no ano que são lá em São Paulo, que ele convida a gente a participar. Esse ano eu e a Ana Paula fomos, só ela apresentou, porque eu ainda tô no meu primeiro ano, eu tava cumprindo os créditos das disciplinas, que acabam semana que vem, se Deus quiser. Mas na Unesp a gente tem que fazer de crédito 5 disciplinas, sendo 2 obrigatórias e 3 optativas. Eu fiz 2 no primeiro semestre e tô fazendo 3 agora, uma já terminou. E as outras 2 vão terminar na semana que vem. E aí, a partir do ano que vem, eu não tenho mais que fazer as disciplinas, né? Aí eu consigo me dedicar mais tempo ao meu projeto de pesquisa, que já tá sendo um pouco delimitado. Assim, quando eu entrei, eu não sabia o que fazer muito bem e eu tinha medo de não entender. Agora eu acho que eu já tô conseguindo seguir um caminho, assim, do que eu quero exatamente. E estão surgindo algumas outras oportunidades ali para próximos passos, que eu espero muito que dê certo. E se der, quando der, eu conto pra vocês, mas espero que vocês torçam por mim. E é isso, gente. Essa foi a minha trajetória desde a graduação até o doutorado. Tô muito feliz com a vida que eu levo. É difícil, é um trabalho 100% remoto, né? Então eu trabalho da minha casa. Tem dias que são melhores que outros. Tem que ter uma disciplina bem constante, assim, porque é muito fácil não fazer nada e é mesmo muito fácil se sobrecarregar. Então eu tenho tentado colocar outras atividades que sejam presenciais para eu ter contato com pessoas, né? Senão eu fico sempre o dia inteiro aqui dentro de casa. Eu almoço com a minha mãe todo dia no Sesc daqui pra gente conversar. E eu entrei num projeto da minha professora antiga, né, do mestrado, que é aqui na UEM, como eu moro do lado da UEM. Entrei num projeto dela que é de quinta e sexta-feira à tarde, então já consigo ter o grupo com outras pessoas ali, né, a gente interagir. E fora isso, o esporte, né, o esporte é a minha sanidade, assim, é o que eu mais amo fazer. Então eu tenho corrida 4 vezes na semana com assessoria, então chega lá e o pessoal é muito animado. E pretendo começar a natação ano que vem. Mas são coisas que eu faço, assim, pra conseguir distrair a minha mente e conseguir focar também quando eu tô em casa. Mas espero que vocês tenham gostado da minha história. Se faltou eu contar alguma coisa que vocês querem saber, fico muito feliz se vocês perguntarem. Se tiverem ideias de outras coisas que vocês querem ver da minha rotina, também podem mandar. Vou tentar postar com uma frequência melhor aqui. E é isso, gente. Até o próximo. Beijo!